Bom, o nosso modelo de franquias, ele é um modelo muito enxuto. O que a gente faz? A gente que fabrica as pipocas gourmets. Para a gente conseguir uma padronização do produto, para a gente conseguir o segredo da receita, essa pegada de exclusividade, a gente desenhou um negócio e ele se torna muito mais enxuto para o franqueado, porque ele não tem que ter uma equipe ali de staff para produzir produto, para fazer compras, o produto chega pronto para o franqueado. E aí, qual que é o perfil de franqueado que a gente procura? A gente procura um franqueado que tenha um desenvolvimento muito acelerado com vendas. Ele tem que ter a experiência de vendas. Ele não precisa necessariamente já ter tido outra franquia, ele não precisa necessariamente ter experiência com shopping ou com malls, ele precisa saber vender, porque o motor do nosso negócio é o motor de vendas. Uma vez que eu entrego o produto pronto, eu entrego todo o know-how do negócio, eu dou treinamentos, ele precisa de fato ser articulado, ser bem relacionado, porque o relacionamento em shopping é extremamente importante. Então, o primeiro passo, ele vai preencher uma ficha cadastral com a gente, vai passar por uma análise para a gente poder, enfim, entender esse perfil, se existe proximidade nos valores com a marca, identidade com a marca. Primeira coisa, ele tem que ser cliente da Popcorn Gourmet, que a gente fala que vai vender melhor aquele que consome nosso produto. Então, o cliente que já consome nosso produto, ele vai ter uma facilidade imensa de replicar isso. O segundo passo, ele vai receber uma documentação, que essa documentação ela existe alguns passos, ele vai avaliar a COF é a Circular de Oferta de Franquia. Ali ela descreve todos os detalhes do meu negócio. Como que ele vai receber, por exemplo, o quiosque. A gente entrega o quiosque 100% pronto, montado para o franqueado, em contrato de comodato. Então, a gente vai avaliar junto com o shopping, a gente tem vários modelos de quiosque que são desenvolvidos pela nossa arquitetura, vai depender do espaço que o shopping tem, da altura máxima permitida, então por isso que existe uma variação, mas a identidade sempre é a mesma. Se você olhar para um quiosque da Popcorn Gourmet em Goiânia, ou em Fortaleza, ou em São Paulo, você vai perceber a mesma identidade, porém com medidas diferentes. Então, a nossa arquitetura cria todo esse projeto, adapta esse projeto para o shopping, aí tem uma equipe de montagem, vai lá, monta esse quiosque no shopping, então nem isso tem interferência do nosso franqueado. A gente tem a parte local de contratar eletricista, marceneiro, enfim, o franqueado ainda não participou do negócio, ele vai participar de fato quando tudo estiver limpo, tudo estiver organizado, pronto para ele vender. E a gente já entrega um kit completo para ele, e o grande diferencial da nossa franquia é que a gente entrega um kit de bonificação de produtos iniciais. O valor da franquia, hoje, investimento total é 85 mil, sendo 65 mil a taxa de franquia e 20 mil de capital de giro. Esse capital de giro fica na mão do franqueado. Para que ele vai usar esses 20 mil de capital de giro? Ele vai usar 20 mil para ele pagar o primeiro aluguel do shopping, para ele transportar as primeiras mercadorias, para ele contratar um contador para abrir a empresa dele, enfim, a parte burocrática do negócio, e também ter um giro aí para a operação ser saudável, ser tranquila e ele não ter nenhum sofrimento com a operação. Como a gente já entrega um estoque inicial extremamente interessante, que é um estoque de 100 baldes, o que isso significa? Se ele pagou 65 mil de taxa de franquia para a franqueadora, a gente devolve para ele quase que essa taxa inteira em produtos. Porque quando ele vender 100 baldes de produtos, dá em torno de 60 mil reais. Porque cada balde cabem lá dentro 60 cones. E esses 60 cones, a gente vende por R$10 cada cone. É o preço mínimo de venda, R$10. Então, a gente está falando de um faturamento de R$600 por balde. E quando a gente fala de 100 baldes, a gente está falando de 60 mil reais. A gente considera isso, em plano de negócio, em números, 55 mil. Porque a gente já descarta aí que parte desse produto foi para degustação, porque no primeiro momento as pessoas degustam muito o nosso produto, e é o modelo do nosso negócio também, ter uma promotora simpática ali o tempo inteiro fazendo degustação do produto. Então a gente considera que 55 mil, daqueles 65 mil que ele investiu, ele já tem o retorno ali em produto de estoque inicial. A gente desconhece alguma franquia que entregue estoque inicial, especialmente no volume como esse nosso.
que acontece e o que tem acontecido na nossa franquia? A gente oxigena financeiramente esse empresário de maneira muito rápida e faz com que ele invista novamente no nosso negócio. Então a gente tem vários franqueados que tem 3, 4, 5 operações e com um plano de expansão junto com a marca. Esse é o grande diferencial da nossa franquia. Algumas praças, elas não crescem mais porque elas já saturaram, a gente já está nos principais shoppings, já está nos principais malls, então não tem mais por onde crescer. Esses mesmos franqueados começam a ir para cidades vizinhas. Tá? A gente tem, por exemplo, Curitiba, que é uma cidade que já está saturada, Goiânia, que é uma cidade que já está saturada, a gente já está nos principais pontos dessas cidades. O tempo de retorno desse investimento, ele é muito relativo, ele pode ser muito rápido. A gente teve franqueado que já teve o retorno do investimento dele em um pouco mais de 30 dias, 40 dias. A gente já teve franqueado que teve isso em 3 meses e a gente desenha o negócio para que o franqueado tenha o retorno do capital investido dele em até 6 meses, que é um tempo recorde para a franquia. As franquias, elas desenham um tempo maior de retorno. Com esse diferencial da gente entregar o estoque inicial, quais são as despesas que esse franqueado tem? Somente de operação, de aluguel, de funcionário, de transporte, de impostos. O produto que seria o mais pesado dele, ele fica ali os primeiros meses sem ter essa despesa. Então a gente de fato tem um modelo de negócio muito enxuto, que potencializa esse mesmo franqueado, que é o nosso grande interesse, crescer numa rede com menos franqueados e com um número maior de franquias. Sobre o estudo de viabilidade do negócio, a gente tem um time de expansão que estuda tanto o valor de aluguel do shopping, para saber se é viável. Dentro da operação da Popcorn Gourmet, a gente desenha que aluguel saudável ele seja entre 3 e 6 mil reais. Isso está dentro da realidade da Popcorn Gourmet. Então, se a gente chega numa praça que o aluguel é 12 mil, 15 mil reais, nosso time já orienta ao franqueado recuar. É melhor ele procurar um outro shopping ou não abrir a operação naquele momento, naquela cidade. O time também entra com argumentações para esses shoppings, enfim, melhorar essa negociação. A gente já tem um poder de negociação por estar em várias redes de shoppings pelo Brasil, então é muito mais fácil para o meu time negociar do que o próprio franqueado. A gente estuda isso em número de habitantes, em perfil de público consumidor do nosso produto. A gente desenha a operação que ela atende hoje um volume de público muito extenso. A gente atende criança até idoso. A gente atende pessoas muito simples até classe A mais. No início a gente até tinha desenhado um negócio para atender somente o público A, B. E depois a gente entendeu que o nosso negócio é muito democrático. Então a gente está em shoppings populares e que a gente tem um volume de vendas até maiores do que os shoppings elitizados. O faturamento médio da Popcorn Gourmet, ele está entre 25 até 45 mil reais. A maioria dos nossos franqueados performam entre 30 e 35. Esse é o médio da operação. Mas a gente já teve picos de 70, de 50, depende muito do local da operação, da cidade. Tem o fator novidade. Sempre quando a gente chega nas cidades, realmente é notícia, então a gente tem um pico de faturamento mais alto na inauguração e nos meses festivos, novembro, dezembro, janeiro, as férias, a gente tem picos mais altos de vendas. A gente costuma bater bem alto nesses meses. Então, a gente vende em baldes essas pipocas e, como eu expliquei, cada balde ele rende em torno de 55 cones. A gente coloca de maneira muito conservadora por causa das degustações. A gente vende para o franqueado cada balde a R$162 e que ele pode chegar a vender isso até R$750 dependendo da embalagem, mas em média 550 se ele vender em cones de 10. O franqueado pode vender o produto de 10 até R$100. A gente tem uma variação extensa de embalagens muito interessantes que deixa o produto cada vez mais democrático. Então eu tenho um cone aberto de R$10. Ele tem a opção de vender um cone para viagem de 15, caixa box com mais sabores de 20, e aí tem as opções de presente 30, 35, 50, até 1 quilo que custa R$100. Além disso, a gente tem operação de eventos.
A operação de eventos, o franqueado, ele pode vender por uma festa. O cliente quer fazer uma festa na casa dele, então ele compra um volume maior, ele tem um desconto nessa compra. Como ele pode também ter a Food Bike, que é a nossa operação de eventos, uma operação menorzinha, que a Popcorn Gourmet vai até a casa do cliente. Então essa é uma operação muito interessante. O franqueado vende isso por R$11 por pessoa, em média 10 a R$11 por pessoa, dependendo do volume de pessoas, no mínimo 100 pessoas. E vai um promotor, vão 3 sabores de pipoca, são 4 horas de pipoca à vontade ali durante a festa. Então é uma pegada que a gente tem abordado e tem tido uma saída muito boa.